Olá pessoal, chegamos então na nossa terceira videoaula dentro do tema Teorias da Arquitetura e do Urbanismo. E aqui chegamos na Idade Moderna e vamos até a contemporaneidade. No último slide então da nossa segunda videoaula a gente viu a arquitetura do ferro como consequência da Revolução Industrial e logo a gente sabe que o urbanismo também começou a sofrer consequências relativamente importantes. Uma delas foi a questão da mobilidade. Estavam chegando mais mercadorias e saindo mais mercadorias da cidade. Em 1863, então, Ildefonso Cerdá, ele vai traçar um novo plano urbano para a cidade de Barcelona. Então ele ganha um concurso para essa reurbanização de Barcelona. E ele vai fazer o primeiro tratado, então, urbano que realmente conseguiu achar um ponto de equilíbrio entre as habitações, a salubridade, as questões sociais que envolviam o traçado urbano de uma cidade. Cerdá propõe grandes quadras de 400 metros. Dentro dessas grandes quadras quadradas menores, chamadas ilhas-tipo, de 113 metros cada uma, e as esquinas dessas quadras chanfradas, 20 metros de chanfro, porque ele achava que a esquina era um ponto em comum, um ponto de encontro. Ele trabalhou também com a questão da insolação, dos condicionantes de vento, e todos os chanfros então eram todas as esquinas então eram chanfradas. Dentro dessas grandes quadras existiam vários equipamentos urbanos. Essa grande quadra era autossuficiente, tinha também centros comunitários, equipamentos de serviços. E uma das coisas interessantes também é que ele colocou a área verde de uso, como um parque que nós conhecemos hoje, dentro da malha urbana como equipamento essencial para a qualidade de vida da quadra. Então, as quadras elas conseguiam compartilhar esse parque urbano, dois distritos compartilhavam o mesmo parque urbano. Então, a área verde veio para dentro da malha urbana com o plano Cerdá. E ali nas figuras a gente percebe a grande quadra de 400 metros, depois a quadra menor de 113, com os chanfros, com as esquinas. Na terceira figura, todos os modelos que poderiam ser trabalhados dentro dessa grande quadra, com as áreas verdes, com momentos de rompimento dessa quadra para a inserção de um parque, de uma permeabilidade entre edifícios e malha urbana. E no último desenho, então, o esquema que ele fez de insolação, ventilação, dentro das edificações que deveriam também, pela Cerdá, ter o mesmo gabarito, todas com a mesma altura, o mesmo número de andares, para que essa insolação, essa ventilação circulasse livremente entre os edifícios. E assim, uma vista parcial aérea de Barcelona, a gente consegue perceber esse tratado de Cerdá, muito bem definido, as grandes artérias, grandes vias com 20 metros de largura, as quadras quadradas, o gabarito praticamente homogêneo. Então, outras condicionantes dentro do plano Cerdá, era que a rua deveria fornecer essas redes de infraestrutura, permitir o transporte dessas mercadorias devido a essa questão industrial que estava aflorando muito nesse momento da história, e melhorar os condicionantes naturais, então o arejamento e iluminação dos edifícios, das edificações. O conceito de intervias representa a importância do quarteirão e do sistema viário na estrutura da cidade. Então, essas intervias a gente consegue perceber nessa foto, esses traçados
ortogonais, retilíneos, vias largas, espaçadas. O sistema de transporte também foi um elemento importante, né, para o funcionamento da cidade, uma vez que as cidades estavam crescendo, as mercadorias estavam crescendo, então essa rede de transportes também sofreu melhorias dentro do Tratado de Cerdá. O plano dele deveria possibilitar essa extensão ilimitada da cidade. Então a muralha ela foi interrompida, né? As muralhas caíram para possibilitar, né, essa extensão da cidade. E deveria haver união entre a cidade antiga e a nova zona de extensão. Então, alguns traçados históricos antigos foram mantidos através da recuperação, né, enfim, e o novo traçado, então, entrou nesse novo plano que Cerdá expôs nesse concurso que ele ganhou. E com toda essa modernização, as cidades trouxeram dinâmicas a serem trabalhadas. Uma delas foi essa questão do êxodo rural. As pessoas estavam saindo do campo para ocupar os centros das cidades. Com isso, uma superpopulação se formando na malha urbana, trazendo problemas de mobilidade, de salubridade. E vista essa necessidade, em 1898, então, Ebenezer Howard vai desenvolver uma publicação chamada As Cidades Jardins de Amanhã, onde ele vai começar esse movimento das cidades jardins, né, para buscar a alternativa campo-cidade, campo-urbano, né, essa dualidade. Então, o que buscava uma cidade-jardim, né, dentro da teoria de Howard? Era equacionar essa relação, né, cidade e campo, trazer elementos atrativos, ímãs, para essas zonas rurais, para que as pessoas saíssem dos centros das cidades e retornassem para o campo, né, desafogando um pouco essa questão urbana muito densa. E ele tratava também a questão dos subúrbios urbanos, né, visto que os subúrbios começaram a ficar marginalizados, então esse conceito de subúrbio-jardim já não existia uma qualidade de vida. Se formaram blocos, unidades nas margens das cidades, nos subúrbios mesmo, né, marginalizados, sem salubridade, sem eficiência, né. Então, Howard queria tratar isso, trazendo uma visão global para uma cidade, né? A cidade-jardim ela era vista como um todo, né? Desde a questão rural até a questão central urbana. A cidade era para ser vista com uma unicidade, né? E em 1903, então, Winham Parker colocaram essas teorias de Howard em execução, desenvolveram a primeira cidade jardim efetivamente, que é a Letchworth Garden City. E essa cidade então trazia um traçado informal de ruas, as ruas mais orgânicas, considerando mais o conceito de rua orgânica por Camilo City, né? Já Howard tinha uma condicionante mais ortogonal, mais retilínea para as ruas, mas a Letchworth Garden City então acabou trabalhando com ruas mais orgânicas. As áreas comerciais ficavam próximas às estações de trem e avenidas principais, onde Howard já tratava isso como uma questão funcional de mobilidade. A área industrial também ocupava dois lados da linha férrea, não trazendo uma marginalização só, né, setorizando em um espaço. Então a área industrial estava mais próxima ao grande centro da cidade, né, dos dois lados da linha férrea. Os conjuntos habitacionais dos operários também sofreu uma valorização com relação ao restante das residências, das habitações, né. Isso foi tratado dentro das cidades-jardins. As ruas com mão única, né, terminando em cul-de-sacs, né, ruas sem saídas, com espaços
verdes e amplos, né, nos seus entornos, né, gerando maior qualidade de vida, espaço para pedestres, né, valorizando o passeio, né, a mobilidade urbana e a mobilidade não só de carros, mas mobilidade de pedestres também. Então, a cidade foi pensada realmente de forma, dentro de uma escala humana mesmo, de forma global, trazendo qualidade de vida desde o centro até o campo, né, até a zona rural, até as terras agrícolas. Nas imagens a gente vê então o primeiro esquema de cidade-jardim de Howard, trazendo, né, esses arcos setorizados. Já na segunda foto, um exemplo de cul-de-sac, né, de rua sem saída. Na terceira foto, Letchworth Garden City, trazendo setorização, né, a linha férrea, a zona comercial, o parque, a área industrial e a área residencial avançando, né, por fora desses três elementos de destaque, que era o parque, a zona comercial e a zona industrial. Então, a zona residencial não se concentrava só no centro da cidade, né, ela expandia. E na última foto, Welland City, uma outra cidade-jardim também, da data de 1920. Logo, as cidades-jardins eram cidades com autonomia, bem arborizadas, as ruas deveriam ser arborizadas, a integração das edificações com a paisagem, essa permeabilidade do solo, as casas voltaram a ter hortas, jardins, e diferente do Plano Cerdá, onde não existia uma delimitação de crescimento das cidades, as cidades-jardins já vão delimitar, mas de forma orgânica, né? Trazendo a questão dos cinturões verdes. Os cinturões verdes seriam o que a gente chama hoje das zonas agrícolas, né? São as chácaras, as áreas de preservação, as fazendas, solos agrícolas, solos férteis. Essas zonas, então, ficavam como abraçando, né, a malha urbana, a cidade, e delimitando também seu crescimento desordenado. Nas figuras, a primeira, Letchworth City, com traçados mais ortogonais, as áreas verdes. A segunda figura é o Wynn, né, já com os traçados mais orgânicos, e trazendo um pouco, contextualizando um pouco com o Brasil, Goiânia e o Jardim América em São Paulo. Então a gente percebe bastante esses conceitos de cidade-jardim, esses traçados, nessas 4 cidades exemplo. E nesse período, na arquitetura, estava acontecendo o Art Nouveau. O Art Nouveau, como a gente viu, né, sofreu forte influência do movimento Arts and Crafts. Foi um movimento da primeira Revolução Industrial, que veio contra a Revolução Industrial, porque buscava uma originalidade, não queria a arquitetura em escala, queria edifícios originais. E o Art Nouveau, então, se baseia, né, nesse movimento de Arts and Crafts. Mas nós aqui já estamos no período da segunda Revolução Industrial. Então, mesmo sendo contrário, né, essa questão da grande escala arquitetônica, eles aproveitaram e fizeram bom uso dos produtos, né, que estavam sendo gerados na indústria. Então, o ferro, o vidro, esse movimento, né, esse estilo teve seu ápice na arquitetura francesa, num período chamado La Belle Époque. Foi o auge da burguesia na época, né, na época francesa. Era um estilo que buscava, então, essa originalidade, mesmo usando produtos originários da indústria. Ele rompe totalmente com os padrões
clássicos, rígidos, né, da arquitetura clássica, que traziam elementos matemáticos e estáticos. Então, o Art Nouveau trouxe uma sinuosidade, né, um movimento, uma graciosidade para os edifícios, para os espaços internos. Né. Ele reage com a expressão do romantismo na época. É uma transição para uma nova era, né, para um novo momento da arquitetura, do urbanismo, e abre caminho, então, para que a gente conhece também como design de interiores, porque eles trabalharam muito com a questão interna dos edifícios. Na tabela, né, nesse slide, a gente vê assim, as principais características do movimento, né, do estilo do Art Nouveau, que é a presença, então, desses elementos sinuosos, mais orgânicos, flores, plantas, né, as libélulas, que eram super representadas nessa época, influência de técnicas da arte japonesa, os biombos, né, muito usado no La Belle Époque, no Art Nouveau. Ali no final do slide tem uma representação de um biombo. Uso de linhas, formas mais arredondadas, não tão estáticas, não tão matemáticas, né, movimento, né, elegância, né, dos edifícios, das obras. Forte presença da figura feminina, ele foi um estilo mais feminino, mais, né, mais gracioso, mais orgânico mesmo, né, trazendo, né, essa sinuosidade da mulher, o perfil feminino. Muita utilização de arabescos, litografia, estilogravuras. Influência do barroco também no refinamento dos detalhes, nas exuberâncias, né, dos detalhes da decoração. E os espaços, no geral, assim, os espaços dos edifícios eram mais amplos e mais fluidos, né, conduzindo as pessoas, né, com todo esse movimento. Chegamos no modernismo, tal qual a gente conhece, século XX. E, finalmente, a arquitetura ela se emancipou da igreja, né? Ela criou sua independência, saiu debaixo dos comandos, né, da igreja e do Estado em geral. Ela se torna, então, fortalecida com seus verdadeiros ideais e passa a ser uma arquitetura mais funcional, mais racional. E surge nesse período, então, vão surgindo vários estilos, vários movimentos, né? O primeiro, acredito, ser o Art Deco, logo após, né, o auge do Art Nouveau. O expressionismo, que foi um pouco mais efêmero e teve, assim, seu momento paralelo à Primeira Guerra Mundial, né, um resultante, né, da Primeira Guerra Mundial. O futurismo, o construtivismo. Construtivismo, mais evidente na União Soviética, como uma forma de arquitetura politicamente comunista. E logo depois, então, veio o neoplasticismo, com a primeira escola realmente de design do mundo, né, a Bauhaus, e o movimento de Stil. E por último, o funcionalismo do nosso grande teórico da arquitetura moderno, Le Corbusier. Então, o modernismo vem para trazer essa racionalidade, né, esse estruturalismo, né, as edificações pensadas de forma mais econômica, no sentido do não desperdício dos materiais, das estruturas, né, uma obra mais racional, mais funcional, né, arte e função era o lema. Então, esses movimentos todos passaram por essas transformações. A gente vai focar mais no neoplasticismo, com a Bauhaus, e no funcionalismo de Le Corbusier. Logo de cara, Le Corbusier já bota 5 conceitos para definir a arquitetura moderna. Dentre eles, o uso de pilotis,
para elevar os edifícios e dar permeabilidade, né, urbana, a planta livre, a fachada livre, as janelas horizontais, contínuas, e os terraços jardim. Então, já são 5 conceitos essenciais da arquitetura moderna. E Le Corbusier também, como destaque aqui ao lado direito do slide, a gente vê, né, ele desenvolveu esse plano modular, né, um sistema de comportamentos, hábitos e ergonomia humana, claro, com referência ao homem vitruviano, né, é uma evolução do homem vitruviano. Le Corbusier rejeita, né, estilos históricos, né, o historicismo é rejeitado por Le Corbusier, né, ele quer novas técnicas, novas formas de ver a arquitetura funcional, né, e técnicas também que resolvessem os problemas da sociedade, então a arquitetura como forma de resolver os problemas sociais, preocupação com a viabilidade econômica da obra, né, uma arquitetura racional, preocupação com as habitações coletivas, né, edifícios funcionais, que tenham salubridade, que tenham conforto, aos que ele chamou máquinas de viver. E ele teve depois um momento, né, após a Segunda Guerra Mundial, de uma arquitetura com aspectos mais brutalistas, né, com o uso de outros materiais diversos. Então, Le Corbusier foi um grande teórico da arquitetura moderna, trazendo todos esses conceitos para identificar uma arquitetura de rompimento de toda uma história, né, que estava sendo traçada, né, dentro dos preceitos de impérios e igrejas, enfim. E nas 3 fotos, 3 arquiteturas de Le Corbusier, trazendo os pilotis embaixo do edifício para essa permeabilidade do solo, as janelas horizontalizadas, as fachadas mais horizontais, lembrando que as plantas também nesse momento ficaram mais livres, sem uso dos pilares, de elementos arquitetônicos de barreira, lembrando que a arquitetura era mais eficiente, né, mais racional, então não existia uma estrutura que não precisasse estar naquele edifício. Na primeira foto, a questão social do Le Corbusier, tentando resolver problemas de habitação coletiva para as pessoas de baixa renda, então formando, né, um elemento arquitetônico, né, nos conjuntos habitacionais, trazendo salubridade, essa questão dos condicionantes climáticos para dentro do edifício, o conforto, segurança. E já na Capela de Ronchamp, na França, esse segundo momento da arquitetura de Le Corbusier após a Segunda Guerra Mundial, né? Uma arquitetura mais brutalista, com os formatos diferenciados, novos usos de tecnologia, de materiais. Então, esses elementos para realmente trazer a arquitetura para uma era diferente, né? Para um momento diferente da história. Da arquitetura já não sofria mais as consequências, né, do Estado, né, e da Igreja. E Le Corbusier, além de ser um grande teórico e trazendo grandes conceitos para a arquitetura, né, nesse período modernista, ele foi uma peça-chave para um novo urbanismo. Então, nesse período, no início do século XX, né, o urbanismo estava sofrendo com todas as novas dinâmicas das cidades. E os urbanistas, os arquitetos, trouxeram, né, alguns, dentro dos das suas ideologias, alguns traçados que resolvessem essas questões. Então, a gente vai evidenciar 2 modelos de urbanismo nesse período, né? A cidade radiante, de Le Corbusier, ele apresentou em 1930, e o Broad Acre City, que é uma proposta do Frank Lloyd Wright. Então, essa cidade radiante, né, de Le Corbusier, ele propunha uma alta densidade,
demográfica, uma vez que as cidades estavam crescendo muito, né, uma superpopulação, então na alta, né, densidade, através de edifícios em altura, com alto gabarito, mas com muitas áreas verdes. Então chamamos agora, né, um sistema de cidade-jardim vertical. Ele propunha uma cidade setorizada, com zoneamentos bem demarcados, né, cada zoneamento com suas funções específicas. A cidade também tinha um centro comercial e residências que fossem centrais, mas também residências nas faixas suburbanas. O tráfego de veículos e de pedestres foi separado, né, se tornaram distintos dentro da proposta de Le Corbusier, e o uso de pilotis era essencial para essa permeabilidade, né, para os espaços livres embaixo dos edifícios, deixar a cidade com essa permeabilidade urbana para os pedestres, né, uma vez que a rua ela foi, nesse projeto de Le Corbusier, elemento fundamental para carros, né, tirar os pedestres das ruas, trazer os pedestres para baixo dessa permeabilidade urbana dos pilotis. E esses condicionantes do Le Corbusier ficaram então registrados na Carta de Atenas, que foi um resultante, né, de um primeiro manifesto urbanístico que teve de arquitetura moderna em Atenas, claro, na Grécia. E então em 1955 surge o Plano Piloto de Brasília, que foi um projeto de Lúcio Costa, inspirado também na Carta de Atenas. A Carta de Atenas então traz essa setorização e esse zoneamento, edifícios em altura, integração, né, entre edifícios, jardins e pedestres, né, com os pilotis. A Carta do Restauro, monumentos históricos, as edificações construídas com uma certa distância uma das outras, pela questão das salubridades, condicionantes climáticos, né, e uma visão de urbanismo mais racionalista. Então foi a primeira vez também na história que existiu um tratado, né, para a questão das restaurações dos monumentos, né, da arquitetura histórica. Embora Le Corbusier ele fosse vanguardista, né, e rejeitasse o historicismo no sentido de projetar, né, em cima de conceitos históricos, ele, ao mesmo tempo, ele queria conservar esses monumentos, né? Muito embora ele não fizesse parte de uma revolução histórica, né, trazendo elementos do historicismo de volta para a arquitetura, mas ele queria manter a história viva através de restaurações também, né? Ele era a favor disso e isso veio muito na Carta de Atenas, né? Então, voltando para o plano piloto, o plano piloto de Brasília ele foi considerado então o projeto mais próximo dos ideais de Le Corbusier dentro dessa teoria da cidade radiante, né? E o plano piloto, para quem conhece, para quem já foi para Brasília, a gente percebe elementos muito distintos, né? No zoneamento muito enraizado, né? Muito diverso, assim, cada setor muito consagrado em si. Então o plano foi dividido em 4 escalas, a quais chamamos de monumental, residencial, gregária e bucólica, e foi cortado por 2 grandes eixos, né, que se cruzam. Um desses grandes eixos é o eixo monumental, onde a gente percebe que ficam as grandes obras de Oscar Niemeyer, e a circulação de pedestres fica muito distinta da de veículos, trazendo esses conceitos da cidade radiante que Le Corbusier propõe. Então ali no mapa de Brasília, na terceira foto, a gente percebe, né, pelas cores, os zoneamentos distintos, né, 2 eixos grandes, as asas, né, ele foi traçado como se fosse um avião. Então as asas dos aviões, né, com as residências, os eixos, né, como se fosse o corpo do avião, limitando ali o desenho, um zoneamento muito claro, né, distinto um do outro. Então esse foi o plano piloto de Brasília, né, desenvolvido por Lúcio Costa, com contribuições de Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Nessa época, né, também
JK estava, né, no poder, né, era o presidente. E ali na primeira foto, o esquema, então, da cidade radiante, né, em altura. Podem ver como os edifícios são afastados um do outro, mas eles têm um alto gabarito, né, eles são altos. Áreas verdes. E aí já Frank Lloyd Wright, no modelo de cidade ideal, né, praticamente uma utopia, né, um idealismo, projetou uma cidade que ele tivesse uma baixa densidade. Então pensem, era 10 mil metros quadrados por habitante. Seria muito interessante, mas a gente vê hoje que é uma utopia. Tinha uma ausência de um centro comercial, né, não tinha um zoneamento específico, e enfatizava a relação terra-indivíduo-edifício, baseando-se no conceito de uma arquitetura mais orgânica, mais sustentável, com um solo mais saudável. Embora, né, ele acreditasse nos avanços tecnológicos, mas ele quisesse trazer esses avanços tecnológicos em benefício dos recursos naturais disponíveis. Então, na última foto a gente vê, né, Broad Act City, com espaços verdes, nenhum zoneamento muito distinto um do outro, é mais misturado, né? Áreas verdes, baixa densidade, gabaritos baixos, recursos naturais intocáveis. Era uma utopia da cidade perfeita, né, sustentável, que não chegou a acontecer. Então, nós estamos mais próximos da teoria de Le Corbusier, né? Com as altas densidades e com o zoneamento. Ali no slide à esquerda eu deixei 2 links, um muito interessante, trazendo a cronologia do urbanismo, desde os tempos primórdios. Esse site é super dinâmico, tem todas as histórias e teorias urbanas possíveis. Aqui eu consegui trazer só algumas, né, em função do tempo que nós temos. E o segundo link no YouTube, que é da construção de Brasília. Também bem interessante, né, feito, né, na época realmente da construção. Nesse slide eu trouxe mais alguns arquitetos, algumas obras da arquitetura moderna. Então, Frank Lloyd Wright, com a Casa da Cascata, nos Estados Unidos, em 1964. Mies van der Rohe, né, a Casa Farnsworth, também nos Estados Unidos, em 1951. Mies van der Rohe, que foi o precursor, né, numa arquitetura mais minimalista. Trazendo, então, para o âmbito nacional, temos a Lina Bobardi, MASP, né, como uma arquitetura moderna, bem reconhecida. O MASP, que fica em São Paulo, foi construído em 1955. E à direita, então, né, edifício Congresso, projetado por Oscar Niemeyer, fazendo parte, então, do plano piloto de Brasília, um edifício que está no eixo monumental. A gente vê bem, né, como um rompimento da arquitetura feita até então, um novo conceito, né, um novo propósito para a arquitetura, uma arquitetura independente, uma arquitetura com seus próprios conceitos, com suas próprias ideologias. Então, esses são elementos da arquitetura moderna. Pessoal, quis trazer para vocês um pouco mais sobre a Bauhaus. A Bauhaus, eu sou até suspeita para falar, mas é para mim assim, um movimento mais importante, né, dentro do que a gente conhece por arquitetura contemporânea. Eu acho o começo mesmo foi a Bauhaus, pela força que ela teve no momento que ela estava vivendo, né? O vanguardismo todo que ela trouxe.
E foi a primeira escola, então, de design do mundo. Por isso eu quis trazer um pouco mais, né, sobre a Bauhaus. Coloquei ali à direita, em cima, um vídeo que tem do YouTube, um link, muito interessante sobre a Bauhaus e o período do nazismo, né? Ela estava enfrentando naquele momento e mesmo assim foi fiel a tudo que ela queria apresentar para a sociedade. Então ela foi fundada em 1919 na Alemanha, em Dessau, pelo arquiteto Walter Gropius. E ela abandona então todas as tendências expressionistas que estavam acontecendo, né? Naquela linha cronológica a gente viu lá em cima, então, o expressionismo, né, o futurismo, e ela vem e abandona, né, tudo isso e traz algo muito à frente do seu tempo, né? Principalmente no sentido de condução das coisas, né, de formação. Então, ela traz pela primeira vez um trabalho em equipe, né? A arquitetura ela foge do individualismo agora, ela é feita de uma maneira colaborativa, uma equipe inteira trabalhando em cima de um projeto, um brainstorm, trazendo, né, esses partidos arquitetônicos, os planos e necessidades, discutindo a arquitetura, né? Então essa liberdade de criação, essa liberdade criativa era vista, né, ela trouxe então um novo comportamento para dentro das escolas de arquitetura. Então, e fez a integração também da arquitetura com as outras manifestações artísticas, como arte, arte visual, música, as artes plásticas, o teatro. Então, ela é de integração, uma escola de integração entre pessoas e entre movimentos artísticos. Em 1932, então, a Bauhaus muda sua sede para Berlim. O Hannes Meyer era, então, o novo diretor. E, infelizmente, em 1933, ela foi fechada e encerrada, né, pelos nazistas. Mas ela trouxe uma nova forma de ver o design, de ver a arquitetura, baseada também na funcionalidade, na racionalidade. Dentre os arquitetos que mais se destacam nesse período é Mies van der Rohe, né? Trouxe o lema menos é mais, né? Less is more, que vai abrir toda uma nova arquitetura minimalista, um novo conceito de arquitetura, né? Eliminando os ornamentos, os elementos desnecessários. E a Bauhaus ela foi super experimental também. Então eles desenvolveram vários móveis, vários tipos de planta, vários tipos de fachadas, né? Uma arquitetura completamente dinâmica. Nas imagens, esse experimentalismo da Bauhaus, né? Os elementos geométricos, funcionais, racionais, essa liberdade de criação, os blocos, as cores primárias, como elemento derivado do movimento de Steele, né, de Mondrian, que traz essas linhas, essas cores primárias, né, a pureza das formas. Ali já né, elementos do design que vieram pela Bauhaus também, deixando um pouquinho mais para vocês dessa primeira escola de design do mundo. E daí então, depois desse período, né, do nazismo e das arquiteturas que os nazistas também caçaram, vamos dizer assim, veio a queda do Muro de Berlim e a partir de então a gente pode tratar como um movimento pós-moderno, né, meados do século XX. Então, nesse período, o avanço tecnológico e os meios de comunicação vieram como diretrizes, né, da arquitetura. A arquitetura voltou a ser uma arquitetura mais individualista, a arte já não tinha, né, uma hierarquia,
não existiam valores, enfim, fundamentos, né, teorias, conceitos tão fundamentais assim para desenvolvimento da arquitetura. Ela era uma combinação de tendências, né? A gente chama depois na arquitetura contemporânea de pluralismo, né? Essa combinação de tendências, essa mistura, uma arte eclética, então híbrida, né? Onde vão ter vários conceitos e estilos misturados. Priorizavam também o conforto térmico e ambiental, já trabalhavam com esses princípios de uma arquitetura sustentável, né? Muito embora ainda um pouco timidamente, e era uma arquitetura que veio para suprir a necessidade de uma grande massa comunista, né? Que veio também depois das revoluções industriais, né? O capitalismo, uma massa mais consumista. Aqui, né, no texto eles colocam como uma classe já mais narcisista, hedonista, né? Vieram os conceitos de moda, ideias, gostos e atitudes diversos, né? Extravagantes. Então esse período pós-moderno, assim, já chegando na arquitetura contemporânea, é uma arquitetura para massa, né? Ela é praticamente é uma indústria mesmo. A arquitetura se torna também uma indústria, né? Se torna um produto. Chegamos na arquitetura contemporânea. A arquitetura contemporânea é considerada a partir do final dos anos 80 até os dias de hoje. Ela sofre com essas diversas influências desses períodos anteriores, mais evidentemente uma junção, né, do moderno, do pós-moderno, trazendo um pluralismo, um avanço tecnológico na forma de construir, nas estruturas, trazendo essa nova era digital para dentro da arquitetura, funcional, uma arquitetura com funcionalidade, que consiste em estabelecer critérios de conforto térmico, conforto acústico, né? Traz uns ideais de sustentabilidade pela urgência, né, dessa questão. Então, trabalha com materiais mais naturais, materiais tecnológicos, materiais reutilizáveis, a gente consiga ter uma viabilidade econômica para dentro da obra, uma viabilidade sustentável. A viabilidade econômica ela está dentro da sustentabilidade, não desperdício dos materiais, uma arquitetura mais pensada como um modelo, né, de não impactar, né, a natureza, o meio ambiente, né? Essa seria a arquitetura inteligente contemporânea. Claro que não é que toda regra, né, tem sua exceção. Mas esses são os princípios dos arquitetos contemporâneos. Então, o uso de materiais, né, mais sofisticados dentro desse conceito, né, desse conceito de tecnologia, de leveza, da não poluição, né, a forma da construção, como ela vai se dar também, né, a forma como vai ser traçado, né, esse projeto. E a gente evidencia também na arquitetura contemporânea, então, o aumento desses edifícios verdes certificados, né, do LEED, com certificações, edifícios autossuficientes, autoeficientes, né, dentro dessa questão. Então, nas fotos, a gente tem o Templo de Lótus, em Nova Delhi, depois a Capela de Borges, da África do Sul, depois a gente tem Harbin Opera House, na China. A gente percebe, né, essas estruturas dentro de um avanço tecnológico com materiais que dão possibilidade de trazer formas dinâmicas distintas para a arquitetura. Então, à direita a gente tem também um edifício verde, né, que fica em Milão, Bosco Verticale, um projeto super interessante, um edifício também autossuficiente,
nos seus condicionamentos, né, da parte sustentável. E assim a gente vai finalizando, né, trazendo esse olhar para a arquitetura contemporânea. A gente sabe agora, pelo menos assim superficialmente, né, o que aconteceu na história até então, para formar esse olhar crítico, esse olhar amplo de ver a arquitetura hoje, né, a arquitetura nos dias de hoje, a arquitetura nessa contemporaneidade. Então isso amplia a nossa visão, né? Esses elementos, essas teorias, todas elas vão ampliando a nossa visão. É importante a gente saber, né, aonde a gente está e da onde a gente veio e o que aconteceu, né, antes da gente, para a gente ampliar a visão, né, a leitura visual, a leitura crítica do que é a arquitetura e o urbanismo hoje, como a gente pode contribuir para um avanço humano, assim, dentro do que a gente consegue fazer na arquitetura e no urbanismo. E é esse olhar que os novos arquitetos e urbanistas precisam ter. Porque a gente viu que deu errado e a gente viu as possibilidades que se abrem para que as coisas deem certo. Então basta agora a gente realmente sentar, né, quando for desenvolver um projeto, e lembrar de tudo isso, pensar, né, o que a gente pode fazer, né, para um mundo melhor, um mundo mais justo, né, como a arquitetura pode beneficiar a humanidade, o urbanismo e o meio ambiente, né, andando lado a lado com a arquitetura e com o urbanismo, né, não mais o homem sobre a natureza, mas o homem andando junto à natureza. E usar a tecnologia a nosso favor. Que a tecnologia não se volte contra nós, contra a humanidade, mas que seja usada a nosso favor, uma vez que a gente está nessa era tecnológica. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tenham aproveitado essas 3 videoaulas sobre teorias da arquitetura e do urbanismo. Esse material vai ser um bom material de apoio para vocês, né? Vai ficar disponível e a gente vai desenvolver uma atividade de uma linha cronológica com todos esses tempos, né? Contextualizando cada um no seu tempo, para que isso fique mais fácil também para vocês identificarem, né, a arquitetura e o urbanismo de cada época. Então, até a próxima!